diferenciada do que já vimos até aqui. Ontem, em especial, gostaria rapidamente de reforçar essa nota. Nós vimos que a estratégia, o trabalho principal do maligno nos dias em que vivemos e viveremos, que se antecedem imediatamente à vinda do nosso Senhor, será caracterizada por aquela palavra que nós vimos ontem, Daniel, capítulo 7, verso 25, e ele magoará os santos do Altíssimo. Lembrando os irmãos, uma vez mais, por causa da importância disso, o desafio disso para nós como Assembleias do Senhor, aquela palavra tem um sentido mental, não é um sentido físico em primeiro plano, não. É um sentido mental. Falamos que essa palavra tem uma raiz aramaica. Se você estudar essa palavra, você vai ver que o sentido dela é mental. A ideia é um esgotamento mental, um desgaste mental, um consumir mental, uma aflição mental, de tal forma que os santos do Altíssimo se vejam completamente incapazes de seguir com o Senhor. Essa será a estratégia máxima do maligno nos nossos dias. E como nós falamos, irmãos, que desafio já temos enfrentado nesse assunto nas nossas próprias vidas, na vida de nossas famílias e na vida das Assembleias do Senhor. Então não vamos ignorar, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Então que sejamos esses, que não ignoram. Se nós dissermos assim, o mundo sempre foi como é desde Adão, você estará certo. A iniquidade sempre foi o que é desde Adão. Mas você estará errado num outro ponto, em que a palavra de Deus nos diz que os dias que antecederão a vinda do Senhor Jesus serão dias de especiais trevas. Ou seja, haverá uma intensificação de tudo aquilo que o homem tem experimentado desde que foi expulso da presença do Senhor no Éden. Mas nós viveremos uma intensificação tremenda desse assunto. Então, essa palavra nos ajuda muito. Porque ela fala exatamente desse período final em que experimentaremos, se estivermos aqui, queira o Senhor que não, o governo provisório do anticristo. E nós vimos ali em Daniel 7 que essa será a sua tarefa específica, magoar os santos do Altíssimo. Então que o Senhor nos ajude a tratarmos esse assunto nas nossas vidas. E observar em que níveis isso tem sido verdadeiro para nós. Irmão, você não tem percebido um desgaste muito mais intenso no sentido que se refere às coisas do Senhor? A vida da Assembleia, o reunir, orar, meditar na palavra do Senhor. Por que a igreja tem sido tão fraca? Irmãos, há uns anos atrás, vários anos atrás, lendo uma literatura de um irmão chamado A.W. Tozer, muito conhecido, considerado um profeta de Deus na sua geração, e sem dúvida o foi. A.W. Tozer disse assim, os nossos púlpitos modernos, isso falando há 50 anos atrás, nossos púlpitos modernos, uma das grandes causas do fracasso da igreja, ele disse, é que nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas do que palhaços. Como nós temos tido entretenimento usando púlpito. Que o Senhor nos ajude a refocarmos a necessidade extrema que nós temos da sua palavra. Nosso irmão Delcio ontem nos lembrava sobre isso. Meditação na palavra. Comer a palavra. Gastarmos tempo com a palavra. Quão necessário é isso? Para que nós possamos ser revigorados, fundamentados, fortalecidos, edificados. Porque, irmãos, quantas vezes nós nos parecemos crianças apressadas, que passam correndo pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. De nada. Então vivemos vidas superficiais, menininhos espiritualmente. Menininhos com 50, 60, 70, 80 anos de idade. Mas menininhos e menininhas, apressados nos corredores do reino, se distraindo para cá e para lá, conferências, reuniões, mas sem saber nunca o real valor de nada. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos leve a arrependimento. Sem dúvida nenhuma, a palavra talvez de ordem para a igreja dos nossos dias hoje é essa. Arrepende-te. Usada muitas vezes nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras.
Lembra-te, pois, onde caístes, arrepende-te. Como nós precisamos ouvir de novo o Senhor e responder essa pergunta, onde caístes? Amados, quando o nosso Senhor perguntou assim para Adão no Éden, você vê bem o que o pecado nos tornou. Ali naquela narrativa de Gênesis 3. O pecado nos fez fugitivos. O Senhor teve que procurar Adão no jardim. Não é assim? Porque o pecado fez de Adão um fugitivo. Assim somos nós. Fugimos da presença de Deus. Brincamos de esconde-esconde com Deus. Mas Ele, na sua graça perseguidora, Ele foi atrás de Adão. E fez aquela primeira pergunta, podemos dizer, a primeira relação evangelística de Deus com o homem. É essa pergunta. Ele começa com uma pergunta, depois do pecado. E a pergunta é, onde estás? Essa é a primeira pergunta. Sem dúvida, ela estabelece o princípio da nossa relação com Deus. Porque o primeiro na Bíblia sempre estabelece o princípio. A primeira menção da verdade, da ideia, do conceito, sempre estabelece o princípio. Então o primeiro ato de Deus após o pecado é uma pergunta. Onde estás? E foi isso que ele perguntou para a igreja de Éfeso. Onde estás? Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta. Então o Senhor nos ajude nisso, irmãos. A nossa vida conjugal, onde caístes? A nossa vida com nossos filhos, onde caístes? A nossa vida com nossos irmãos, onde caístes? Para que então possamos responder a esse desejo do Senhor, de indo a Ele, retornando a Ele, avançar. Porque, irmãos, não sejamos ingênuos. Nós não suportaremos os dias do fim sem realidade espiritual. Não sejamos ingênuos. Ele magoará os santos do Altíssimo. E isso não é uma hipótese, isso é um fato. Ele já o tem feito. E nós estamos entrando cada vez mais, para ser redundante, para dentro desses dias. Então, ajude-nos, Senhor. Desperte-nos do Senhor. Acorde-nos do Senhor. Porque é tempo de nos despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. O Senhor nos ajude, a todos nós. Avançando então para o capítulo 3, versículos 12 e 13 que nós lemos, o passo adicional que o Espírito Santo, através desse vaso tão precioso, Paulo, nos dá nessa epístola, nesse capítulo 3, tem um foco. E esse foco, nosso irmão Delcio tem enfatizado tanto, e eu também, desde o início, essa questão do amai-vos uns aos outros. Então veja que este capítulo tem este foco especial, diferente do 1, do 2, do 4, do 5, cada capítulo tem o seu foco. Por isso as 5 menções são importantes, porque é a vinda do Senhor em 5 focos, 5 capítulos, versos finais. E como falamos ontem, eles têm implicações diretas com nossa vida cristã, e não só vida cristã, mas também serviço cristão. Aí ontem nós vimos no capítulo 2 aquelas responsabilidades no serviço cristão. E qual será a recompensa se nós formos fiéis naquelas 6 responsabilidades? Nós poderemos apresentar santos, edificados por nosso intermédio ao Senhor como uma oferta de amor. Isso será para nós exultação, glória, alegria, coroa. São as palavras que Paulo usa na final do capítulo 2. Nós já vimos ontem esse assunto. Então agora o capítulo 3, o foco, amor. Veja, verso 12. E o Senhor vos faça crescer. Crescer. Graças ao Senhor pelo crescimento numérico da igreja. Bendito seja o Senhor. A igreja é luz, a igreja é sal. Parte do chamamento ou da missão da igreja, sem dúvida, é o ide, pregai, né? Mas o foco no propósito eterno do Senhor realmente não é esse. O foco no propósito do Senhor é que esses que são objeto do alcance da graça e são trazidos para dentro da esfera do reino, da igreja, então eles precisam ser edificados. Porque o desejo de Deus, já vimos, não é ter um montão de pedras vivas espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como Jeremias disse nas suas lamentações. E isso era o sinal da ruína do testemunho de Deus. Pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Não é um retrato da igreja hoje? Mas o desejo do Senhor é ter um edifício espiritual. Vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Efésios 2, 20 e 22. E também, 1 Pedro capítulo 2, diz que nós somos pedras que vivem e sois edificados uma casa espiritual. 1 Pedro 2, 5. Para sermos um sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então vos faça crescer. Mas qual é o foco do crescer? Muito claro no texto. Aqui. Aqui, não numérico. Embora já falamos, né? Da necessidade e da importância dele. Mas o foco aqui é edificação.